Eu quero começar a live de hoje compartilhando com vocês uma dúvida que não foi um nem dois, eu acho que foram mais de 3 alunos me mandaram na mentoria do curso, porque a gente tem a nossa mentoria que eu faço aqui aberta, que é toda quinta-feira, e a nossa live, e eu tenho a minha mentoria fechada, que é com os alunos do curso online. E algumas pessoas me falaram assim, tá, Nath, eu consegui acertar no esfumado, eu consegui entender sua técnica, mas eu ainda tenho dificuldade para acertar qual é a cor natural da cliente. Então, às vezes, a gente não se atenta para a cor natural da cliente, que às vezes é loiro escuro, mas loiro escuro o que de reflexo? Tem raiz que é loiro escuro dourado, loiro escuro acinzentado. Então a gente tem assim vários tipos de tons, mas a gente sempre tem que focar em qual é o tom natural da nossa cliente para fazer um esfumado, por exemplo. Na minha técnica, no meu método, eu sempre recomendo que a gente faça o esfumado de acordo com a cor natural do cabelo da cliente. Então aí as pessoas me falaram muito, Nathalie, como que eu faço para identificar a cor então da minha cliente? Primeiro passo, eu deixei até aqui uma tabela de tinta para compartilhar com vocês. Essa daqui é o catálogo da Keone. Eu uso Keone no meu salão, uso Vela também, mas atualmente eu tenho usado só mais Keone mesmo na coloração e na tonalização. O que independente da marca que você usa, é sempre legal você trazer as bases 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perto do cabelo da sua cliente e deixá-lo bem próximo da raiz para você conseguir identificar. Essa tabela aqui, eu não sei se são todas, a maioria das marcas que eu trabalhei não saíam, mas essa daqui ó, é legal porque dá para destacar a cor natural e deixar perto do fio do cabelo. Mas você também pode pedir, por exemplo, para o seu representante 2 cartelas dessa. Uma você retira os cabelinhos que vem e a outra você mostra, né? Deixa para mostrar para sua cliente. Mas o importante é você sempre chegar com essa tabela perto do cabelo da sua cliente, para que você identifique de forma correta qual é a cor natural dela. Ai, Nathalie, mas isso daí é tão básico. A gente sabe que um castanho escuro é um 3.0, que um loiro escuro é um 6.0. Ok, se a gente for falar em colorimetria básica, sim, de bater um olho, a gente sabe que um cabelo mais escuro, ele tá entre o 3 e entre o 5. Só que, e na marca que você usa? E sabe que isso não era óbvio para mim até poucos dias atrás? Porque eu estava tendo uma dificuldade aqui, não tem muito tempo que eu uso Keone no meu salão. E aí eu estava tendo uma dificuldade para acertar, para fazer a tintura das minhas clientes. E aí até que o representante, o coordenador, né, da Keone aqui do Mato Grosso do Sul, ele falou, mas Nath, peraí, você está comparando a cor da raiz da sua cliente a quê? Porque em Keone, geralmente, a coloração é mais clara. E é isso que eu quero que você pense, que às vezes você colocou lá que a raiz da sua cliente é um 5.0. Mas a marca que você usa, ela é tão pigmentada, ela é tão forte, que você erra na hora de fazer o esfumado, que você erra na hora de fazer uma cobertura de branco. Então, gente, isso que eu quero falar para vocês, que despertou em mim assim uma coisa que eu falei, como eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tenho que me atentar para qual é a cor da cliente analisando no olho. Eu tenho que identificar qual é a cor natural da minha cliente de acordo com a marca que eu uso. E assim fica muito mais fácil da gente acertar na cobertura de branco, na cobertura do esfumado, pra gente não deixar nem muito escuro e nem muito claro. Então isso que eu queria compartilhar com vocês. Caramba, já tem muita pergunta? Mas essa era a dica que eu queria começar a nossa live de hoje. Então a gente já vai tocar para as nossas perguntas de hoje. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Como esfumar o cabelo em 50% ou mais de fio branco? Quando a cliente tem muito branco e 50% de brancos no cabelo, a gente tem que pensar assim, a cada 10 fiozinhos, 5 são brancos, então é muita quantidade de branco. Nesse caso, eu sempre recomendo que você ofereça a cliente começar a fazer tintura. Por exemplo, eu, Nathalie, eu não tenho 50% de branco.
mas eu odeio branco. E mechas para mim, no meu cabelo, não é um recurso que é legal para eu disfarçar branco. Por que não é legal a gente disfarçar branco com mechas? Porque se o branco já está instalado de uma forma de muita quantidade no cabelo da nossa cliente, ela faz mechas hoje para disfarçar o branco, só que depois de 2 meses, você concorda comigo que a mecha dela vai estar mais para baixo? E aí, como que vai ser a manutenção? Ela vai ter que fazer mechas de 2 em 2 meses? E a saúde do cabelo? Então, se o branco incomoda a sua cliente, você sempre pode oferecer para ela começar a fazer uma coloração. E a gente acha que é só mulher mais velha que tem que fazer tintura. E, gente, eu tenho 28 anos, eu já faço tintura. E eu faço as minhas clientes entenderem que tá tudo bem, é normal. Ai, mas eu vou ter que ir uma vez por mês no salão, mas se te incomoda... Agora, ou um recurso para sua cliente que não quer de jeito nenhum fazer coloração, é você começar a esfumar não com revelador, mas com OX de 10 volumes. E por que eu já recomendo você fazer isso? Porque quando a gente usa revelador no esfumado, a gente não eriça a cutícula, a gente não consegue dilatar a cutícula para o pigmento entrar no fio natural da cliente. Quando eu uso revelador, o esfumado ele só age na parte descolorida. Agora, quando eu introduzo 10 volumes já no meu esfumado, eu já tenho uma leve dilatação da cutícula, principalmente do branco, então eu consigo fazer com que esse branco pigmente? Não, de forma alguma, que a gente sabe que o X de 10 volumes não tem como ter cobertura de branco. Mas o que o OX de 10 volumes mais a tintura faz? Ele deixa o branco, que é muito branco, ficar um pouco mais acinzentado, um pouco mais escurinho. Então isso causa na cliente uma sensação de que deu uma cobertura leve do branco. Então toda vez que você quiser fazer um esfumado e sua cliente tiver muito branco, primeiro recomenda que ela comece a fazer coloração, porque é muito mais eficaz. Se ela não quiser, segundo, troca o seu revelador só nesse caso por OX de 10 volumes, que ele já vai dar uma leve coberturinha de branco. E claro, pelo menos aí nos branquinhos, deixa de uns 10 minutos, 15 minutos para ele dar uma pigmentada. A parte ruim é que a sua cliente sempre vai ter que fazer manutenção disso. Como faço para tirar quando o cabelo fica verde? Verde de piscina? Especificou aí, amiga? Não, mas acredito que seja. Tá, eu tô... ainda bem que você falou, Bruno. Por que você pegou essa estrela de Oswald? Olha só. A gente tem que pensar. Se o cabelo da minha cliente tá verde, primeiro, por que tá verde? Tá verde por causa da piscina? E eu vou falar uma coisa pra vocês que eu demorei muitos anos pra entender. Que não é o cloro da piscina que deixa verde o cabelo das nossas clientes, as loiras, né, que é mais perceptível. É o sulfato de cobre, que ele dá uma reação química, ele é um produto, um controle de algas que jogam na piscina. Ele parece um sabão em pó, então ele é azul. E o azul do sulfato de cobre, junto com o amarelo do cabelo da nossa cliente, fica verde. Se o cabelo da sua cliente está verde por causa da piscina, aí nesse caso a colorimetria não ajuda muito. Você vai ter que explicar para sua cliente que ela vai precisar fazer algumas limpezas com shampoo anti-resíduo, ou até limpeza dos fios com aquela nossa famosa shampoozada, que é aquela limpeza química dos fios, não é? Com pó descolorante, água oxigenada e shampoo e água. Então, nesse caso, se for por causa da piscina que tá verde, aí sim, é só removendo esse pigmento para depois tonalizar, não tem como resolver na colorimetria. Agora, se a sua cliente tá com cabelo verde porque chumbou, aí nesse caso você também pode fazer uma limpeza de cor leve, tá? Ó, uma receitinha bem rapidinha aqui de limpeza de cor. Cabelo molhado, faz uma mistura aí, ó, na mesma proporção, pó descolorante, água oxigenada de 10 volumes, tá? É importante que seja bem baixinho para não abrir o fundo natural da cliente.
shampoo, tá? Mesma medida e água. Então você faz essa mistura, leva a cliente para o lavatório com o cabelo molhado, faz essa limpeza bem leve dos fios e aí você tonaliza de novo. Porque se você for tentar resolver um cabelo que tá verde simplesmente jogando vermelho, pigmento em cima de pigmento, nesse caso não vai funcionar. Então sempre tem que fazer uma limpeza dos fios. E nesse caso, se foi na piscina ou se o cabelo chumbou, tá? Nesses dois casos é importante fazer uma limpeza. Ó, tem uma pergunta aqui. Eu fiz uma mecha loira platinada, mas a raiz não ficou. E agora? Você tem duas alternativas. Ou você esfuma e já que ele não alcançou o clareamento, você deixa mais sombreado, deixa mais natural e espera até esse cabelo ter saúde, ou você descolore, mas igual eu falei, se para o cabelo que ele não alcançou o fundo de clareamento em um ponto específico, se ele tiver saúde, é melhor você voltar, pegar aquelas mechinhas que não conseguiram alcançar o fundo de clareamento mais clarinho e descolorir novamente. Mas lembrando, o cabelo tem que ter saúde para fazer isso. Ou, em todo caso, você dá uma esfumada, que é para apagar um pouquinho aquele fundo que com certeza ficou mais alaranjado, mais amarelo, né? Eu fiz umas luzes no cabelo, ficou laranjado, mas usei o mix azul e ainda permaneceu laranja. E qual que era a sua intenção? Ficar mais pro loiro? Porque quando a gente usa mix, na altura de laranja, a gente usa mix azul, você não vai clarear o cabelo, você só tá trazendo ele pro marrom. Então a estrela de Oswald, ela funciona assim, ó. Você tem um cabelo laranja, neutralizando com azul, você não vai fazer esse cabelo ficar mais loiro, você vai fazer ele ficar marrom. Porque toda vez que a gente tenta neutralizar o laranja, ele fica marrom. E marrom não lembra laranja? O marrom, ele não tem o pigmento dele não é mais quente, pode ser isso que você está confundindo. Ou você usou pouco pigmento. Na altura do laranja, geralmente está no 7, no 8, eu gosto sempre de usar uma regrinha que chama regra do 11, para você usar mix para neutralizar. Eu conto, para cada um tubo de tinta de 60 gramas, eu posso usar, né, se tiver na altura do 8, 9, 10, 11, eu posso usar 3 centímetros de mix, independente da cor que você vai usar, de corretor, de intensificador, para um tubo de coloração. Então, se você quiser fazer essa coloração e corrigir a cor, a tonalização do cabelo da sua cliente que está laranja, se você for usar 30 gramas, por exemplo, você vai usar 1,5 centímetro do corretor. E também tem que levar em conta o tempo de pausa, né? 20 minutos para o cabelo fazer o efeito, a neutralização. E às vezes também esse cabelo pode estar encapsulado, né? Se tiver alisamento, é muito difícil fazer correção de cor, porque o cabelo fica tão fechada a cutícula que aí a gente não consegue agir lá no interior do córtex. O esfumado tem que ser a mesma altura de tom do fundo natural do cabelo da cliente? O esfumado eu sempre recomendo que seja de acordo com o fundo natural ou artificial da cliente, porque às vezes a gente faz mechas também em clientes que usam coloração. Mas se você for pensar que essa cliente tem um cabelo natural, que ela tem o cabelo virgem, sim, eu recomendo que seja a mesma cor. Para isso, você tem que identificar na marca que você usa qual é a cor que você tem que usar. Depois da shampoozada, tem que finalizar de novo? Sim. Sim, então, para todo caso, excedeu a cor, chumbou o cabelo, a cliente está com o cabelo numa coloração, levou a cliente para tonalizar, ela não gostou da cor, achou que fechou demais, gente, faz essa receitinha de limpeza dos fios que eu acabei de falar para vocês, que dá muito certo. Só que daí você removeu o pigmento, você tem que ter um novo pigmento, né? Daí agora com a cor certa. Nath, fala sobre pré-pigmentação. Pré-pigmentação, em que casos a gente usa pré-pigmentação? Aqui no salão, em 2 casos. Quando a cliente vai voltar a ter uma cor natural no cabelo, ou seja, uma pessoa chegou muito loira aqui no salão e ela quer voltar a ter uma cor aparentemente natural, que natural a gente sabe que só nascendo de novo. Então, nesse caso, a gente sempre tem que pré-pigmentar com a cor do fundo que a gente vai usar. Então, eu vou dar um exemplo. Se a sua cliente chegou aí no seu salão com o cabelo muito descolorido na altura do 1,10,
qual é a cor que você vai dar de volta para o cabelo dela? Ah, Nath, ela não quer escurecer tanto, ela quer ficar com uma cor 7. Então, antes de você aplicar a tintura 7, você tem que fazer a pré-pigmentação com o fundo do 7. Qual que é o fundo do 7? Não é laranja? Então, você tem que levar a cliente para o lavatório e fazer pré-pigmentação com cobre, né? Que é o fundo laranja aí, o pigmento laranja, que é o fundo do 7, né? No fundo de clareamento 7. Aí depois você vai fazer a coloração com OX de 10 volumes, tá? Esse é o caso número 1. Caso número 2 que a gente usa pré-pigmentação, na hora de fazer o esfumado. Nath, que loucura, eu nunca ouvi falar isso. Eu também há pouco tempo não tinha ouvido falar de pré-pigmentação. Eu fazia os meus esfumados e eu notava que passava um tempo, a cliente vinha um mês depois no salão fazer um tratamento, aí eu notava que tinha desbotado, que tinha ficado mais marrom o começo das mechas da minha cliente. E aí eu pensava, gente, onde que eu tô errando? Aí eu pensava assim, por que não segura a cor? Aí depois eu fui em cursos, vi os profissionais falando sobre pré-pigmentação antes do esfumado. Aí eu falei, nossa, agora faz tanto sentido pra mim, porque olha só, se a gente descoloriu um cabelo e ele ficou muito loiro, muito clarinho, ele não perdeu praticamente todo o fundo de clareamento dele? Os loiros, olha só, os loiros. Se ele perdeu todo o fundo de clareamento dele, ele ficou levemente amarelo. Se eu vou dar uma nova cor para ele no esfumado com 5.0, 6.0, ele não vai ter fixação. Porque a gente usa o dourado para pré-pigmentar no esfumado justamente para ter fixação da cor que a gente está aplicando. Então, depois que eu fiz teste e eu já usei mix junto com a coloração, já tentei usar 6.3 com 4, nada dava certo. A melhor receita que eu encontrei foi fazer pré-pigmentação antes do esfumado. Aí eu uso o quê? Mix, alguns chamam de intensificador ou corretor, mas de fato, o que eu uso para fazer pré-pigmentação? Toda marca de tintura, de coloração, tem as bases, tem as séries, né, naturais, e tem as séries de reflexo cinza, violeta. E tem essas séries aqui, ó, que são os mix, que são pigmento puro. Então toda marca vem acompanhada assim, ó, de 0/3, 0/33, 0/34, 0.4. O que significa isso? Que ele também é dourado, igual a série de reflexo que a gente tem nas cores com base, só que ele não tem base, ele é só o pigmento. Então, para fazer pré-pigmentação antes de esfumar, eu sempre gosto de usar mix puro, com revelador, com água, e eu passo exatamente onde eu vou esfumar. Agora é muito complexo você fazer isso e arriscado se você não segue o método, se você não segue um passo a passo. Eu poderia explicar aqui para vocês como que é o passo a passo? Poderia, mas o melhor seria vocês verem uma videoaula que eu posso gravar aqui qualquer dia para vocês. Na tonalização, é importante usar cor base mais nuance? Na tonalização, isso é muito legal que você perguntou. Toda vez que você usar base para tonalizar, você vai escurecer o cabelo. Porque a base, o ponto zero, ele é a junção dos três pigmentos naturais que a gente tem no cabelo, que é o vermelho, amarelo e azul. Então, toda vez que você usar, por exemplo, 9.0 e 9.3, você não vai ter a cor de 9.3, você vai ter mais uma cor fechada, porque você adicionou base. Então, quando você quiser realmente fechar o cabelo, não deixar uma cor tão vibrante, pode usar a base. Mas geralmente é difícil, hein? É só mais nos morenas iluminadas, por exemplo. O cabelo abriu no extremo laranja e eu quero que ele não fique tão gritante esse laranja, e nesse caso eu uso tipo 7.0 mais 7.7 ou 7.3, 7.4, mas quando eu quero cor vibrante eu não posso colocar base, eu tenho que colocar só nuance. Fiz ombreio no cabelo preto, mas a cliente tem a raiz com bastante branco e colore de preto. Como faço para não escurecer as pontas quando for retocar a raiz? Nossa, muito legal a sua pergunta.
Toda vez que eu ia tonalizar um cabelo, toda vez que eu ia fazer um esfumado, por mais rápido que fosse o enxaguar da raiz, sempre tonalizava minhas pontas. E quem faz loiro sabe que o pânico que dá da gente enxaguar um esfumado e de tonalizar aquelas mechas, né? Correr o risco de ficar acinzentado, o cabelo chumbado. Então, para isso não acontecer, na hora de você fazer o esfumado, a gente não lava com shampoo, desembaraça. Geralmente, alguns profissionais fazem o esfumado no lavatório, outros profissionais fazem na cadeira. Eu gosto de fazer o esfumado na cadeira. Aí, nesse caso, antes de ir para a cadeira, eu loto de condicionador comprimento da cliente. Então, isso é uma dica simples, mas que resolveu um problemão para mim. Então, eu passo bastante condicionador, não passa condicionador na raiz onde você vai esfumar. Porque senão, se o condicionador estiver lá, vai impedir a coloração de penetrar na hora do esfumado e você não vai conseguir ter um resultado de cobertura e de transição de cor. Mas da orelha para baixo, você pode passar bastante condicionador, que aí, se correr um risco de você enxaguar essa raiz do esfumado, não vai tonalizar. Dica número 2 é, a hora que você posicionar a sua cliente de volta para enxaguar o esfumado, com uma mão você segura o cabelo dela e com a outra você pega a mangueira e enxágua a raiz, mas fica segurando longe a ponta do cabelo e deixa aquela água da raiz escorrer. Depois você solta e deixa a água escorrer pelo comprimento. Mas então, dica número 1 é passa bastante condicionador no comprimento, principalmente nos loiros, para não manchar. E também a dica número 2 é você segurar o cabelo enquanto enxágua o esfumado da raiz. Uma sugestão de uma live só com a regra do 11. Gente, já aconteceu com vocês de aquela cliente que faz a coloração de raiz? Você sabe que ela usa 7.3, por exemplo. Aí você não tem 7.3 no seu estoque. Você vai reagendar a cliente, é claro que você só não vai sobreviver de fabricar tinta, isso é para quando acontece um imprevisto, ou no caso, né, quando você não tem aquela cor e você quer fazer aquela cor. Como que funciona a regra do 11? Dá para eu esclarecer aqui, mas ela é um pouquinho complexa, assim, eu teria que ir para um quadro para explicar para vocês. Você quer fabricar uma nova cor de tintura ou de tonalizante? Você pensa assim, qual é a cor que você quer fabricar? Ah, eu quero tonalizar um cabelo. A regra do 11 só serve para tinta, ou se você quer tonalizar um cabelo pro quente, nunca usa em mix frio para tonalizar, tá? Tonalizar um cabelo 9 usando 1 centímetro de mix violeta já acaba com todo o seu serviço. O cabelo vai ficar roxo, vai ficar uma tragédia. Mas usem bastante mix quente, dourado, acobreado, acaju. Isso você pode usar em todas as alturas de fundo de clareamento. Só os mix frios que eu não recomendo você usar para cima do 8. 8, 9, 10 não usa mix frio, pelo amor de Jesus, porque o cabelo fica verde, fica roxo, fica lilás, fica rosa. Então, se você precisa fabricar uma cor que você não tem em estoque, principalmente para tintura, você pensa assim, qual é a cor que eu quero? 7.3? Do 7 até o 11, quantas casas eu tenho que andar? 7, 8, 9, 10, 11, 4 casas, ou seja, 4 centímetros. Você pode usar desse mix para um tubo de tinta. Não vai me colocar 4 centímetros de mix em 10 gramas de tinta que você vai, ó, pintar o cabelo da pessoa dessas cores aqui que vocês estão vendo na tabela. Mas se... Aí, Nath, a minha cliente faz coloração com 7.3, eu só tenho 7.0 no estoque. Ok, mas ela só usa 30 gramas, Nath. Como é que eu vou fazer então? Mede lá 30 gramas na sua balança. Se para 60 gramas, que é um tubo de tinta, você precisava de 4 centímetros, para fazer um 7.3 com 30 gramas, você vai precisar de 2 centímetros. Um pouquinho de mix dourado, pronto, você tem um 7.3. Gostaram da dica? Se gostaram da dica aí, ó, dá uns coraçõezinhos aí nos comentários. Está com mechas claríssimas, tipo 10.1. Ela quer que mude um pouco dourado. O que devo fazer? 10.1, você fala assim, ela sempre tonaliza ou é a cor que tá o cabelo dela? O fundo de clareamento que depois que misturou com o fundo natural ficou 10.1. Se for esse o caso,
Na altura de 10, você precisa já colocar pigmento para ajudar na fixação da cor. Então, ó, você pode chamar ela. Se ela não tiver com tonalizante no cabelo, como que você sabe que ela não tá com tonalizante no cabelo? Passou 30 dias que ela não tá mais, que ela fez mechas, já desbotou o tonalizante. Então, se é um cabelo muito branco, você chama ela e faz uma tonalização com 10, pode ser 10.0, tá? Porque ele, mesmo sendo base, ele não vai fechar a cor do cabelo dela. 10.0, 30 gramas de 10.0, você pode passar meio centímetro de 0,33. Meio centímetro, até 1 centímetro sem problemas. Se você tiver medo de usar mix, você pode usar 10.3, que a maioria das marcas tem, né? Então, mas o mais ideal para fixar bem esse dourado no cabelo da sua cliente é você usar 10 como base para ele segurar a cor e 1 centímetro de 0,33, mas lembra, tem que ser para bastante quantidade de massa, tá? 30 gramas você usa, 1 centímetro de 0,33, deixa lá 20 minutos que ele vai dar uma esquentadinha na cor. Nath, seu cabelo é lindo, que cor você usa? Meu cabelo fazem 11 anos que eu uso tintura. Essa cor aqui que vocês veem não é a cor natural do meu cabelo. Eu faço tintura porque já tem brancos. Eu uso 5 com 6, porque eu não gosto nem que fica muito escuro, nem que fica muito claro. E no comprimento, a Bruna que tá vendo, tá morrendo de inveja do meu cabelo. Amiga, vem aqui mostrar seu cabelo. As pessoas falam, gente, ai, Bruna, olha quem não conhece a Bruna. Vem aqui, amiga, aqui. Ó, faça uma votação. Qual cabelo é mais bonito, o meu ou da Bruna? O meu. É o meu. Chique. O dela é mais claro, com fundo de clareamento entre o 7 e o 8. E o meu fundo de clareamento é entre o 6 e o 7. Então, ó, já faz tempo que eu não tonalizo esse cabelo. E isso daqui é fundo de clareamento. Quando você acerta no fundo de clareamento, você não fica escravo de tonalizante. Porque o fundo de clareamento 6 já é vermelho. E o do 7 é laranja. Então o meu cabelo ele não desbota, ele sempre fica dessa cor. E o da Bruna é a mesma coisa. Então, quem que tava na live presente aqui de fundo de clareamento, nossa, eu dei uma aulona sobre fundo de clareamento, porque as pessoas falam assim, eu não consigo acertar, Nath, nos morenas iluminadas, o que eu tenho que fazer? Não é tonalizante que você tem que se prender. Não está aparecendo meu cabelo, é porque eu tá muito zoom, deixa eu tirar o zoom e mostrar. Olha aí, gente. Ó, bem mais claro que o meu é mais pro vermelho, o da Bruna é mais pro doce de leite, né, que é o fundo do 8, fundo do 7, fundo do 8. Por que o dela é mais claro? Porque tem um pouquinho de amarelo já na descoloração dela, e o meu não tem nada de amarelo, o meu tem só de vermelho alaranjado. O meu é mais bonito. Hashtag o da Nath é mais bonito. Vamos fazer uma votação lá nos comentários para dar intriga na audiência. Tem mais pergunta aí? Nath, cliente com a raiz de 4 a 5 dedos de raiz natural, restante com mechas. Quero fazer somente raiz. Como embolar a cor para ficar uniforme sem descer o descolorante? Complicou, hein? Porque assim, a cor do comprimento sempre é uma cor velha, né? Para você acertar, você tem que sempre deixar a raiz descolorir menos para nunca, porque o que acontece? Se você não fornecer o descolorante no comprimento, você não pode deixar aquela cor da raiz ficar muito viva. Então é sempre assim, deixa descolorir a raiz um pouquinho menos do que é aquela cor velha do comprimento. Gente, pra mim, eu falo para os clientes, acontece com você de cliente ligar no seu salão e falar assim, quanto que é o retoque de mechas? E elas quererem pagar mais barato no retoque do que na construção da primeira vez das mechas, só quem faz retoque de verdade, retoque raiz, é que sabe o tão difícil que é para você pescar aquelas mechinhas. E sabia que para mim é uma terapia? Eu amo fazer retoque, porque você tem que fazer assim, ó, bem devagarzinho, separar o loiro do preto, clarear só o preto, deixar o loiro de fora. É muito difícil. Não, aqui no meu salão eu cobro o mesmo tanto de raiz e comprimento da primeira vez, da segunda vez, retoque. Mas é difícil, hein, gente? Nossa. Para não descer o pó descolorante, às vezes eu desço nem que se for rapidinho, só para reavivar a cor do comprimento. O que foi mesmo? Quando a cliente tem raiz com muitos brancos e deseja luzes douradas, como esfumar a raiz com eficiência? A cliente tem cabelo muito branco e quer luzes douradas.
Ó, não tem como escapar. Passou de 50% de branco, fala pra essa abençoada já começar a fazer coloração, porque não dá, gente. O cabelo branco, ele puxa. Quanto mais for escuro o tom natural dessa cliente que tem branco, mais acinzentado fica o cabelo. Aí o que você tem que fazer? Não deixar a descoloração dela perder o amarelo de jeito nenhum, porque ao se misturar com o branco, se você deixar num fundo 9, muito aberto, 10, esse cabelo vai parecer cabelo branco também. Então, ó, é igual eu falei no começo da live. Cabelo muito branco, usa OX de 10 volumes, mas só em casos de 50% de cabelo branco pra cima. Não usa OX de 10 volumes para fazer esse esfumado em cabelo que tem pouquinho branco, pelo amor de Deus, senão vai abrir o fundo natural da sua cliente, tá? E deixa agir lá, ó, 10, 20 minutos na raiz para dar uma esfumada nos brancos dela. Tem uma pergunta aqui, quando a cliente tem 50% de cabelo branco e quer luzes, o mais aconselhável é que ela usou o termo global, mas tipo, porque ela tem cabelo branco, acho que ela queria perguntar se as luzes tipo, disfarça o cabelo branco. A técnica de mechas que eu mais uso para disfarçar branco é técnica de mechas que fiquem finas e delicadas na raiz, que lembrem o branco, só que em vez de deixar descolorir para o branco, eu deixo descolorir para uma corzinha mais natural. Porque o que é o branco? O branco, a hora que bate a luz, ele não é um brilho na raiz natural da sua cliente? Então, se você fazer um brilho de mechas, ele também vai disfarçar, não vai dar para saber ali o que é luzes, o que é branco. Agora, se uma cliente tem muito branquinho espalhado, o branco não é fininho, aí você vai e faz umas slice, por exemplo, que são umas mechonas bem grossas, não vai disfarçar o branco. Então, independente da cor, não é uma cor que disfarça branco, é a técnica de mechas. Tem que ser uma técnica de mecha de construção fina, delicada. Eu não aconselho a fazer descoloração global, assim, para disfarçar branco, porque a gente sempre tem que pensar, eu estou usando essa técnica para disfarçar o branco da minha cliente e daqui 2 meses, como que ela vai disfarçar o branco dela? Tá vendo que é ineficiente? É melhor disfarçar o branco com tintura, gente, porque se você cair nessa da cliente que quer disfarçar com mechas o branco, principalmente os clientes que têm mechas aqui na frontal, em volta do rosto, de 2 em 2 meses ela vai querer que você faz mechas. Aí você não vai conseguir retocar só a raiz, porque você sempre vai invadir com pó descolorante a área descolorida. Aí sabe o que vai fazer? Vai começar a dar corte químico na raiz, aí você não vai conseguir dormir de noite, você vai ter que tomar remédio para dormir, que você vai começar a ficar chateado com você mesmo, porque você quebra cabelo, a cliente não vai voltar em você. Então, ó, tem muito branco, gente, eu já falo direto para minha cliente. Dá para você disfarçar branco? Dá, mas daqui 3 meses não dá para você retocar. É muito arriscado. Uma hora você vai ter que partir para tinta, tá? Hashtag Nath sincera com os clientes, sejam assim também. Amiga. Quando o cabelo abre do tom 9 por inteiro e na coloração ele mancha e não pega por igual, qual o motivo? Na cliente que tem coloração, ele abre por um 9 por inteiro, mas bem na raiz não abre, né? Quando a gente faz, bom, se foi isso, né? Não entendi muito bem, mas se foi isso que eu entendi, cliente com tintura, quando a gente faz descoloração, por que abre mais no comprimento e menos na raiz? Porque quando a gente vai fazendo retoque de coloração na nossa cliente, você concorda comigo que se a gente passa só na raiz, conforme esse cabelo vai descendo, você já lavou várias vezes, esse cabelo já desbotou, aqui é mais fácil de abrir do que onde você passou tinta recentemente. Então sempre, ó, uma coisa que é ruim, a cliente fez tintura no mesmo dia, quer fazer mechas. Nossa, a raiz não abre de jeito nenhum. O ideal é dar um intervalinho ali, ó, de 10, 15 dias, depois que ela retocou a raiz, para você fazer mechas. E ainda assim, se é uma cliente que passa tinta em casa, é difícil a raiz ficar uniforme igual o comprimento, sempre vai ficar mais manchado. Caramba, toda quinta-feira eu entro e vou responder as perguntas, muita pergunta. Quais os tons que você acha mais bonito para fazer morena iluminada? Eu gosto muito de usar cobre e marrom para morena iluminada, principalmente se for a junção dos dois, porque é um cabelo quente, eu acho um cabelo sexy, assim, sabe? Tons bem amadeirados, bem quentes.
Então, por exemplo, algumas receitinhas aí de morena iluminada. Morena iluminada na altura do 7 é um dos que eu mais faço no salão. E aí eu gosto, descoloriu no 7, quando... como assim, Nathalie, no 7? Descoloriu laranja. Tem que descolorir laranja. Aí você aplica um 7 ponto marrom, que na maioria das marcas é 7.7. Na Keone é 7.8 marrom, né? Mas enfim, não se prendam à marca. Se prendam à colorimetria de verdade. 7 ponto marrom você usa, mais 7.4, fica uma mistura fechada, chique e acobreada, acho lindo. Na altura de 8 eu gosto de misturar dourado, porque o fundo do 8 já é amarelo, né? Então, por exemplo, descoloriu lá um laranja amarelado, um laranja mais fraquinho o cabelo da sua cliente, que é o cabelo da Bruna. É feito com tonalização mais pro dourado, ponto 3, então 8.3, e aí você coloca um pouquinho de cobre também aí no 7, no 8, aí eu gosto de usar bastante intensificador, que é o mix. Aí eu abuso, para 30 gramas de tonalizante, eu coloco 3 centímetros de cobre, e nossa, fica uma cor super chique. Esses tons que eu gosto para morena iluminada. Manda beijo pra Márcia de Maceió. Márcia, beijo. Gente, eu tô indo... Quando que eu tô indo, amiga? Domingo? Domingo. Tô indo viajar pra Bahia. Queria até fazer uma live de lá, só que não na quinta-feira, que quinta-feira eu já vou ter voltado, né? Domingo eu estou indo pra Bahia, eu vou fazer uma live de lá pra vocês. Eu tô indo pro Encontro Nacional da Keone, onde vai ser num resort fechado, maravilhoso. Gente, eu não sei se eu tô indo pra estudar, ou se eu tô indo pra descansar, ou se eu tô indo pra aproveitar. Confusão, hein? Ó, vou lá, vou gravar uns stories, mas quero fazer um ao vivo de lá do resort com vocês, de pessoa chiqueza. Vou contar todas as novidades do evento pra vocês. Nath, o cliente só tem pintação na altura de 9 e 10 e quer parar de pintar e fazer mechas. É preciso criar um fundo para este cabelo? É preciso criar um fundo o mais natural possível, igual é o dela. Por exemplo, não dá pra você criar um fundo sem enxergar qual que é o fundo natural dela. Então essa cliente vai precisar ficar uns 2 meses sem retocar essa raiz. Primeiro vai ficar bem feio, ou um mês, algum jeito que você consiga fazer, enxergar qual é a cor natural do cabelo dela. Aí sim você vai precisar fazer pré-pigmentação, viu? Não é só colocar a nova tinta dela, não. Então você pode fazer assim, ó, se ela pinta de 9, 10 é bem claro. Aí ela quer passar assim para ter uma cor 7, 6. Aí você vai precisar pré-pigmentar com cobre antes esse cabelo dela, só na onde você vai fazer a nova tintura, o novo fundo. Aí depois você aplica a nova cor desejada. O que você tem que lembrar é que você fez uma pré-pigmentação, então você tem que neutralizar também esse acobreado. Então, por exemplo, digamos que essa sua cliente que tem cabelo 9 e 10, ela queira ir para um 7, o fundo do 7 é o laranja, então você pré-pigmenta com laranja, que é o cobre, lava, seca o cabelo dela e aplica a nova cor onde você pré-pigmentou. Só que daí, o que neutraliza o laranja? O azul. Então, você vai aplicar 7.0 como base, mais 7.1 para neutralizar. Qual que vai ser o resultado? 7.0. Ah, Nathalie, mas ela quer 7.1, mais frio essa raiz. Então, no lugar de você colocar o seu 7.1, não, você pode colocar o 7.1, mas você também pode colocar os centímetros aí, seguindo a regra do 11 de intensificador 0,11. Então, quando eu uso o 7.1, eu estou neutralizando. Aí eu vou ter uma cor marrom, mas aí eu preciso que sobre alguma cor fria. Aí nesse caso você pode usar essa regra do 11 que eu acabei de falar aqui na live e intensificar como resultado um 7.1. Eita, gente, essas coisas de colorimetria... Muito legal. Nath, na nossa profissão é errado ou muito ruim não gostar de fazer algum tipo de trabalho? Por exemplo, eu não gosto de fazer loira, só morena iluminada. Gente, me abraça, que isso daí no curso tem uma aula só disso. É pesado versus leve, chama a aula. Vou falar aqui um pouquinho rapidinho da minha história pra vocês. Por muito tempo eu achei que eu tinha que ter todos os serviços no meu salão. Eu achava que eu tinha que ter manicure, massagista, não sei o que, não sei o que. Só que eu não tenho hoje esses serviços, eu eliminei os serviços que eu não acho que eu preciso mais ter hoje. Só que teve um momento da minha vida que eu fazia muitos serviços que eu não gostava. Por exemplo,
Eu fazia alisamento no meu salão para atender as necessidades das minhas clientes que queriam alisar e que eu não queria ver indo em outro salão. Só que eu não gostava de fazer alisamento, na minha cabeça eu não concordava com aquilo. E aí eu pensava assim, gente, mas eu também não gosto muito de fazer penteado. Mas na verdade não é que eu não gostava de fazer penteado, eu não gostava de fazer certos tipos de penteados. Quem é minha cliente de penteados, quem foi já minha cliente de penteados, os meus penteados eram todos despojados, eram todos assim doidos, cheios de cabelo solto. Eu não gostava daquela coisa minimalista. Eu fazia, eu me sentia obrigada. Depois que eu entendi que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente... Cara, você... Como que eu faço para saber, Nathalie, que eu gosto de alguma coisa? Quando você não está trabalhando, você fica pesquisando sobre aquilo? Você fica pensando naquilo? Você tem desejos de fazer cursos sobre aquilo? Então investe nisso. Agora, cada vez mais, as nossas clientes estão atrás de especialistas, elas não querem generalistas. O que é um cabeleireiro generalista? O cabeleireiro que faz de tudo, ele põe mega hair, ele alisa, ele corta, ele faz penteado, ele faz sobrancelha, ele faz maquiagem. Não, as clientes querem ir nos especialistas, elas estão dispostas a pagar mais se você for especialista em determinado assunto. Só que você vai escolher ser especialista naquilo que você não gosta só porque dá dinheiro? Eu preferi ser especialista naquilo que eu gosto. E eu descobri que o que eu mais gosto é fazer penteado, ou é fazer mechas. O que eu mais gosto é fazer mechas e fazer corte. Eu não gosto muito de fazer penteado, então o que eu fiz? Eu não vou fazer penteado. Porque eu não vou gastar com um curso de penteado se eu não gosto de penteado. Eu vou fazer curso de mecha, eu vou fazer curso de corte. Tá vendo? Todo o meu orçamento é pensado para fazer aquilo que eu gosto. Aí você pensa assim, Nathalie, mas se eu não oferecer tal serviço, a minha cliente vai no concorrente. Deixa que vá, mas na hora que ela precisar fazer aquilo que você é especialista, ela vai voltar em você. Então, pode dormir hoje com a consciência tranquila. Se você não gosta de fazer um determinado tipo de cor, não faça. Eu, por exemplo, eu não gosto de mecha platinada. Eu não gosto de mecha cinzentada. E eu não faço no meu salão. Aí a cliente vai vir, eu vou tratar ela de forma rude, falando que é brega, falando que eu não faço porque eu não gosto. Não, eu falo, amiga, que linda referência, nossa, muito bem. Olha, eu posso te mostrar algumas referências do que eu sei fazer? Esse tipo de mecha que você está me mostrando eu não sei fazer, mas eu posso te indicar alguém que faça, ou você pode ficar livre para ir em outro profissional. Gente, joga limpo com a cliente. Se você se sentir obrigada a fazer uma coisa que você não gosta, você está sendo um escravo. E ninguém é feliz fazendo aquilo que não gosta. Então, cancela aí sua agenda de tudo aquilo que você não gosta e aposte e se dedique a estudar somente naquilo que você gosta. Consigo fazer uma morena iluminada fundo de clareamento 6 menos quente, neutralizando, ou ele sempre será quente? No fundo 6 ele sempre vai ser quente. No fundo 6 você vai tonalizar essa mecha de morena iluminada com o mate, que é o verde, né? Então a gente tem o fundo 6 aqui, o fundo 6 ele é composto de vermelho e de laranja. Então você vai usar o mate para neutralizar. Aí você vai ter uma cor neutra, que vai ser um 6.0. Só que o que vai acontecer? Vai fechar a cor, vai escurecer bastante. Então a cor, ok, ela não vai ficar muito quente, ela vai ficar mais neutra, mas vai ficar tão escuro, então não tem como a gente esfriar uma tonalização no fundo de clareamento 6, porque ele sempre vai ser marrom e sempre vai ser muito escuro. Agora do 7 para cima é mais fácil você deixar frio, mas lembrando que sempre que você neutraliza uma cor, no 7, no 8, no 6, você deixa ela muito marrom e escurece o cabelo da sua cliente. Agora no fundo 9, no 10, tem como você esfriar sem você fechar muito a cor. Para fazer uma morena iluminada quando o cabelo lá tá laranja, dá para colocar um mel? Fica bom? O mel, ele é mais puxado só pro dourado, né? Então, se você tá no fundo do 7, você vai ter a presença do laranjado. Então, você pode usar, por exemplo, na altura do 7, 7.1 para você neutralizar. Porque daí você vai neutralizar, mas não de uma forma
tão eficaz assim esse laranja. Aí ele vai ficar um 7 levemente dourado. Aí o que você pode fazer? Colocar intensificador dourado, mix dourado, para você acentuar. Em vez dele ficar 7.0, ele vai ficar 7.3. Então a cor do mel, o fundo de clareamento, você tá certa, é o 7, quase 8. Só que a gente precisa neutralizar o laranja. Então você tem duas formas, ou você recorre à tonalização, ou você deixa descolorir um pouquinho mais e aposta no fundo do 8, que dá mais certo. Quando vai tonalizar, quantos minutos você deixa? De 10 a 20. Por que de 10 a 20? Porque eu já reparei que cabelo mais poroso, quanto mais o cabelo tá inflado, tá muito ressecado o cabelo da nossa cliente, mais rápido ele pega o tonalizante. Então, a cliente que usa muita chapinha, que usa muito secador, a hora que você coloca o pigmento da tonalização no cabelo dela, o cabelo na hora já começa a reagir. Por quê? Porque ele é um cabelo oco. Então, você não pode sair de perto da cliente no lavatório e simplesmente deixar o tonalizante agindo, principalmente porque na raiz onde ele é mais saudável, o tonalizante vai agir de uma forma, e na ponta onde ele for mais ressecado, mais poroso, o pigmento vai se concentrar ali. Por quê? Porque tá oco o comprimento. Então você tem sempre que ficar de olho, ou deixa menos tempo, 10 minutos, ou você deixa mais tempo agir aonde ele é mais saudável, e onde ele é mais poroso você deixa menos tempo. Então é importante isso. A pessoa perguntou por que você não tem mechas? Eu tenho mechas! Olha aqui minhas mechas, você quer me humilhar em rede nacional me falando que eu não tenho mechas? Eu só não sou loira. E a gente passou muito tempo associando que mechas é só quem é loiro. E de uns anos pra cá que a gente tem apostado em fazer essas mechas mais acobreadas, mais chocolate, mais tom café. E já perceberam que nos salões ultimamente as clientes, até as que são loiras, têm pedido para ficar mais morenas iluminadas? É porque as pessoas estão querendo um cabelo mais saudável, um cabelo que combine mais com o tom de pele delas. Então o império de que mechas é só loira tá indo por água abaixo, porque as nossas clientes cada vez estão procurando ter mais cabelos acobreados, marrom, chocolate. O meu cabelo ele é bem acobreado. Não me humilha assim, hein? Onde você viu falar que eu não tenho mecha?